é Gustavo, a grande maioria realmente não deve conhecer, tá? Aqui o evento praticamente tecnologia, não mais da área de cinema. Eu comecei no meio do ano passado a desenvolver um documentário, um longa-metragem documental sobre jogos de simulação, basicamente todos os jogos que simulam realidades complexas, seja o Skyrim com o open world dele, ou até o Ragnarok ou o Tibia, jogos que simulam algum tipo de utopia ou distopia. A gente está fazendo um documentário sobre isso, sobre a relação do jogador com o filme. E eu fui convidado para dar uma palestra sobre a história do RPG até o Massive Multiplayer, tá? Primeiro de tudo, a palestra não deveria se chamar Life is a Journey, Not a Destination. Deveria se chamar A Ponta do Iceberg. Uma hora não é nem de longe o suficiente para começar a explicar a história do RPG e como ele se tornou um RPG. Os primeiros jogos de RPG, na verdade, eram jogos de guerra, simulações de guerra, que datam desde os sumérios, onde eles precisavam colocar um item aleatório, a possibilidade aleatória de ganhar ou perder uma batalha, e eles começaram a desenvolver o que hoje a gente conhece como dado. Todo mundo que joga RPG de mesa já viu D4, D20, um dado dentro do outro. Cada sistema tem seu próprio sistema de dados, né? Mas começar a explicar de lá ia ser praticamente impossível em uma hora. Então eu estou começando aqui por 1915. Pouca gente sabe, H.G. Wells foi muito conhecido como escritor. Ele desenvolveu esse livro chamado Little Wars, que nada mais é do que um conjunto de regras que serviria como base para hoje, porque a gente conhece de RPG, tá? Era um conjunto de regras de condutas para ser jogada com um dado e pequenos bonecos de batalha para simular essas guerras, né? Principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso não chegou assim, a gente só foi conhecer RPG basicamente na geração Xerox. Todo mundo que joga RPG desde a época de mesa deve ter tido alguém que tinha aquele livro de Vampiro da Idade das Trevas em inglês e tirava um Xerox, deixava o cara da fotocopiadora doida, copiando, sei lá, acho que estava na base de 600, 700 páginas, encadernando, aí chegava o próximo do grupo e fazia uma cópia exata, entendeu? Para os Estados Unidos, basicamente, começou com o H.G. Wells. Existia principalmente no sul dos Estados Unidos um costume muito grande de simular. Hoje em dia até a gente tem, até hoje, encenações da guerra, desde do Abraham Lincoln, todas as guerras que houveram, principalmente a do sul e norte. E uma das métodos de simular essas guerras eram com jogos de miniatura, tá? Esse livro do H.G. Wells, praticamente desconhecido, assim, muito para o pessoal da cultura mesmo, até que em 1953 o Charles Robert desenvolveu o Avalon Hill, que foi o primeiro kit completo, assim. Era literalmente uma caixinha que vinha com um mapa, já introduzindo aquele conceito de hexágono, tá? Onde cada personagem, cada bonequinho de chumbo, ele simulava um batalhão, um regimento. Pelo tamanho do bonequinho e a quantidade de exércitos que existiam. Hoje a gente ainda vê isso no jogo War. A gente ainda tem o boneco pequenininho, o círculo, taxinha pequenininha até a taxa maior, tá? Esse também não foi vendido astronomicamente, mas já chegou no mercado dos Estados Unidos completo, tá? O Charles Robert desenvolveu o Avalon Hill justamente por causa disso, para desenvolver isso, tá? Porém, esses jogos de simulação, esqueleto praticamente do que seria RPG, permaneceram nesses grupos bem undergrounds até o lançamento de um livro que todo mundo conhece, que é O Senhor dos Anéis. Quando Tolkien lançou O Senhor dos Anéis, foi em 1966 o lançamento, mas foi em 1970 que ele bombou mesmo, com parte do movimento hippie, tudo mudou. Tudo. Todos os grupos de jogadores não queriam mais simular aquelas mesmas batalhas históricas de forma tediosa. Eles queriam ser um hobbit. Eles queriam matar Sauron. Eles queriam simplesmente acabar com toda a presença maligna que existia, e o universo medieval que eles escolheram para simular foi o universo do Tolkien. Tá? Com o universo do Tolkien, as pessoas começaram a adaptar os seus sistemas de regra, mas eles eram com certeza muito inconsistentes, porque não existia uma padronização. Toda vez que um grupo se reunia, eles tinham que repassar essas regras, esse conjunto de regras entre os jogadores, tá? E nesse momento o Gygax e
o David Arneson desenvolveram o Chainmail. O Chainmail, em português Cota de Malha, 1971, ele foi o primeiro conjunto de regras para batalhas medievais e ele já inseria no costume dele, no sistema de jogo dele, os hobbits. Futuramente, o Gygax e o Anderson foram obrigados a tirar isso por causa do processo da editora do Tolkien e eles criaram uma raça que hoje em dia você acha em qualquer livro de AD&D, ou D&D, terceira edição, 3D&T também tem, GURPS também tem, que eram os Halfling. O Halfling nada mais é do que um hobbit genérico, né? Uma forma que eles tiveram de poder manter essa raça que tinha tanta afeição das pessoas e não quebrar mais patente do Tolkien e da editora que publicou o livro, tá? Esse Chainmail foi o ápice. Por quê? Porque ele era um sistema bem básico, que logo depois o Gygax e o Anderson, percebendo a não aceitação deles, criaram um conjunto de regras avançadas, que foi em 1973, o que todo mundo conhece, o Dungeons & Dragons. Quando o Dungeons & Dragons chegou, aconteceu uma coisa que eu acredito, porque não tem nenhum relato dizendo, que tanto o Gygax quanto o Anderson simplesmente não esperavam assim. As pessoas simplesmente jogaram de lado todas as miniaturas e começaram a jogar sem miniatura. Elas começaram a desenhar seus próprios personagens, preencher suas próprias fichas e se livraram daquela limitação que eles tinham do tabuleiro e do boneco. Com o Dungeons & Dragons, realmente o RPG entrou em vigor para o mundo inteiro. Muita gente já, morador dos Estados Unidos, levava para outros países quando iam Dungeons & Dragons e apresentavam para pessoas de outros países. O Brasil, infelizmente, ainda estava muito fora disso. E, em 1975, a gente tem o princípio, bem princípio, do que todo mundo está jogando lá atrás e não quer vir para a palestra. Estão jogando RPG, estão jogando jogos com elementos de RPG e não fazem a mínima ideia da história. Também como que eles iam ter. Os dois jogos que foram lançados, primeiro Maze War e depois em 1980, o jogo mais avançado deles, foram jogos que só tinham para Apple II e para algumas pequenas distribuições de Unix. Você literalmente comprava um disquete nessa capinha aí, super criativa, design, devia ganhar um prêmio por isso. E elas tinham que literalmente compilar o jogo. O jogo tinha um gráfico sensacional. Infelizmente eu não consegui um vídeo do Maze War, mas eu consegui do concorrente dele, que foi lançado principalmente para Apple II, que é o Akalak Batch. Não se assustem, tá, gente? Ele era literalmente ponta de linha na época. Hoje em dia eles são praticamente desconhecidos. Como vocês devem imaginar, ainda não existiam placas de áudio direito. O jogo literalmente demorava uma eternidade para carregar, tá? E ele foi principalmente um motivo de divisão. Muita gente que jogava RPG de tabuleiro realmente não queria migrar para esse tipo de jogo, mesmo os que tinham um computador Unix antigo ou um Apple II, porque eles achavam que, assim como no Chainmail, as próprias miniaturas castravam um pouco da liberdade do jogo de RPG, o próprio jogo de computador, por ser muito limitado, também castrava a personalidade. Isso aí que vocês estão vendo nada mais é do que o jogo basicamente compilando em tempo real. As dungeons todas. E aqui é uma luta com um animal, com um inimigo no jogo. Eu não sei se todo mundo reconheceu, eu sou uma cobra, tá? Sou uma serpente gigante, tá? Eu acho que muita gente que já joga, eu acho que desde o PlayStation 1 já deve reconhecer isso. O NES também tinha muito disso. Essa estrutura de jogo com a escolha de movimentos, turno a turno, foi mantida até o início da sequência da Square Enix com Final Fantasy. Final Fantasy, alguns outros jogos que me vêm à cabeça que eu cheguei a jogar também, o Harvest Moon, todos eles trabalhavam com isso, eram esse tipo de luta em turno, assim. Eu acho que a galera deve saber ainda mais jogo do que eu, que tinha jogo em turno, assim. Tá? Esse jogo foi uma febre,
Porque na época quem tinha acesso a computador eram funcionários de empresa, crianças praticamente não tinham. E vamos ser sinceros, quando a gente está trabalhando 8 horas sem cansar, a gente ia num descansozinho, então a gente compilava, eles compilavam o jogo na própria máquina ou baixavam a versão pré-compilada para o Apple II e jogavam, né? Alguém lembra desse filme? Ninguém faz ideia, né? Eu acho que nem eu cheguei a assistir ele em lançamento. Eu acho que ninguém chegou a assistir. Quem assistiu algum pedaço na sessão da tarde. Chegou a assistir, né? Esse jogo, até hoje eu não sei se ele foi, esse filme, até hoje eu não sei se ele foi pra dar mais fama pra RPG ou pra queimar o filme dele, tá? Ele era um filme com Tom Hanks, bem novinho mesmo, vocês vão ver uma parte dele, em que ele começa a jogar um jogo de RPG e o RPG se mistura com a realidade. Vou avançar um pouquinho. Alguém está reconhecendo Tom Hanks? Até a qualidade dessa cópia que eu consegui é muito ruim, assim. Esse aí é o Tom Hanks, numa dungeon, acho que todo mundo chegou aí para uma dessas. Alguma das coisas que quando eu revi esse filme eu ri muito, que o jogo é uma coleção de falha crítica. Todo mundo que joga RPG de mesa já teve falha crítica. Esse filme é uma coletânea de falha crítica. Entendeu? Ele literalmente passa o filme inteiro se ferrando. E quando ele começa a trocar e na realidade ter que encontrar com os monstros, eu não consigo olhar pra isso e não rir assim. Ele começa a mesclar as duas realidades. Isso daí ele tá... Eu não sei se tá dando pra ver muito bem, porque com a claridade pro data show, né? Isso aí é um beco escuro no Brooklyn, em que ele tá lutando com o boss do jogo, né? Com o mestre do jogo, o arqui-inimigo do jogo, né? Isso aí é um epic win, porque com essa faquinha ele ter conseguido ganhar, mas tudo bem. Depois desse filme, aí sim todo mundo conhece. Veio a forma que mais popularizou o RPG. O Dungeons & Dragons, né, Caverna do Dragão aqui no Brasil, ele saiu bem depois do Brasil, mas nos Estados Unidos ele literalmente saiu em 1983. Quando ele começou a ser produzido, ainda não existia perspectiva de que ele iria dar tanto sucesso, ou que ele iria acabar, ou que para frente ele iria se tornar um conteúdo cult da geração dele, né? Hoje em dia a gente consegue achar até gente reinserando e fazendo o fictício episódio final. Uma busca no YouTube consegue achar o episódio final do Dungeons & Dragons, do Caverna do Dragão, tá? E basicamente com esse desenho animado, o Brasil começou a se tornar consciente do que era o jogo de RPG, do que era o jogo de RPG sério, e começou a jogar. Eles jogavam em tabuleiro, eu cheguei a jogar em tabuleiro, eu comecei a jogar bem depois, a gente vai ver isso, vai ter uma piada interna dessa geração. Eu de fato fiz parte de um contramovimento, como é que eu vou dar? O melhor nome é um contramovimento underground desconhecido sobre jogos de RPG. Tá? Literalmente, sem brincadeira. Eu morava numa cidade na época, desde a época do Caverna do Dragão, que eu assistia na TV, eu morava numa cidade em que até a ligação de escada de fim de semana e depois de meia-noite era interurbano. Então a gente literalmente não tinha como jogar Ultima, a gente não tinha como jogar Tibia, a gente não tinha como jogar o Maze Wars, assim. A gente não conseguia jogar nada que trabalhasse com uma rede que a gente tivesse que usar através da internet, né? O Caverna do Dragão, ele foi um dos grandes precursores, principalmente do Dungeons & Dragons no Brasil, tá? Até que chegou o Ultima. Cara, eu acho que muita gente não jogou o Ultima, porque as pessoas no Brasil caíram literalmente pro Tibia. O Tibia foi uma opção gratuita para os jogadores de Ultima. A mensalidade do Ultima era cara, a possibilidade de pagar isso para os Estados Unidos era difícil. Eu não chego a recordar, mas se eu não me engano, não existiam servidores pirata para Ultima, ou se existiam muito raros. E em 1992, até os computadores eram de difícil acesso, assim. Mas no Ultima, a gente já consegue ver uma evolução de gráfico muito grande com relação aos primeiros 2 jogos que eu apresentei, que foi o princípio do RPG
computacional da RPG para o computador. Baixinho. Diferentemente do Tibia, o último ele tinha som. Eu acho que a coisa que mais me deixava intrigada, porque eu joguei muito RPG online, joguei muito RPG offline, joguei muito jogo de simulação, mas um jogo que eu nunca consegui gastar muito tempo jogando era Tibia. Primeiro por causa da penalidade horrível, você não podia dormir, essa era a realidade. Eu acho que, infelizmente eu não tenho a cena aqui, mas tem uma cena do documentário em que eu estou entrevistando um dos realizadores do site Game FM. Eu não sei se todo mundo aqui conhece. Não, provavelmente não. Eles são um site de jogos que eles têm gameplay ao vivo, eles têm muita coisa. E eu entrevistando um deles, ele contou uma história hilária. Ele contou que ele literalmente ia dormir no Tibia, não no último, e botava a irmã dele novinha pra ficar se mexendo no Tibia. Não precisava fazer nada, não precisava matar bicho, não precisava matar nada. Ela só precisava ficar se mexendo. Porque a partir do momento que você ficava parado no Tibia, outro jogador podia ir te matar. E a penalidade disso era você literalmente sentia que você tinha morrido na vida real. Porque era um inferno, você perdia tudo. Você perdia todos os itens, você perdia uma experiência absurda, coisa que hoje em dia não existe mais. O Tibia ele foi muito revolucionário, o último também, porque eles tiveram a coragem de fazer uma coisa que os jogos de RPG hoje em dia não têm. Hoje em dia você tem, principalmente o World of Warcraft, quem joga vê muito, símbolos que simbolizam que mostram quando o NPC tem algo para oferecer para você. Ele tem uma quest, ele tem uma informação essencial. O Tibia, você de fato tinha que fazer as perguntas certas para o NPC certo. Se você não parasse e abordasse o NPC, que não tinha sinal nenhum de que ele era um não jogador, ele poderia ser simplesmente um jogador que estava longe do computador, com o personagem parado, você tinha que literalmente abordar e fazer as perguntas certas. Você tinha que entender a história do Tibia, e do Ultima também tinha esse mesmo esquema. Você tinha que entender a história do jogo para poder completar as quests. Os prêmios da quest eram muito bons, a penalidade de morrer era muito grande, mas eu acho que o que prendia a atenção é que você literalmente sentia que você estava numa realidade à parte. Você estava num mundo livre, num free world bem primitivo, tá? Para poder conseguir... Você tinha que compreender a história para poder conseguir jogar ele plenamente. Senão você ia começar a ficar andando, matando ratinho e não ia conseguir sair em lugar nenhum. Cara, eu acho que assim, esse foi o primeiro jogo que eu realmente joguei muito. Muito. Em 1996, o primeiro RPG multiplayer via web. A gente provavelmente deve ter um stand deles do Battle.net aqui, principalmente por causa do StarCraft. Com a ajuda da Battle.net e do sistema TCP/IP, né, que já estava se tornando muito comum, já era muito comum no Brasil, o Diablo 1 tomou muita popularidade. Diablo foi um jogo que muita gente jogou e muita gente seguiu esse jogo e acompanhou as próximas versões. Muita gente jogou a expansão dele, a Hellfire. Muita gente jogou o Diablo 2 e muita gente está jogando hoje a última versão dele, tá? O Diablo, na sua essência, ele é um Dungeons & Dragons. Todo o sistema dele, o sistema de aleatoriedade dos danos, todo ele era baseado no rolar de um dado. Todo ele usava algoritmos de números randômicos para poder fazer isso. Isso deixava o jogo muito interessante. Não só pela proximidade, pela familiaridade que muitos jogadores de RPG de mesa tinham, mas porque ele tinha um gráfico muito bom para a época. Hoje em dia não, mas tinha um gráfico muito bom. O Diablo, ele criou um problema muito grande que um pouco depois da expansão do lançamento do Hellfire, eles tiveram que resolver. Uma coisa que não existia praticamente nos jogos de RPG de mesa começou a surgir com o Diablo, que era o PK e o PKK. Alguém conhece? Alguém já foi PK ou PKK no jogo? É um prazer. Quem sabe o que é no Diablo 1 você colecionar a orelha. Quando você começava a jogar online pela Battle.net, você podia matar outros jogadores, e daí surgiu o termo PK e PKK, que era Player Killer, Player Killer Killer. O PK era o cara que matava outros jogadores, e com isso eles colecionavam a orelha dos jogadores, literalmente.
Isso me lembra até um filme, o Gangue de Nova York, que tinha uma personagem que literalmente fazia isso. Ela guardava as orelhas como troféu, tá? E eu acho que como raiva dos PK, começaram a surgir PKKs, que eram os assassinos de assassinos de personagem. Quando esse conceito começou no Diablo, eu acho que começou a haver uma separação, praticamente como dois universos, do RPG de mesa e o RPG jogado online. Por quê? O RPG tradicional, ele tem um conceito, uma beleza de trabalho colaborativo. E mesmo para o jogador que não queria trabalhar de forma colaborativa, ele tinha certas limitações. Quem já foi mestre de RPG aqui? Tem uma boa galera. Dungeons Dragons, principalmente, ou Vampiro, né? O que acontecia? Quem foi mestre sabe, sempre tem um jogador, normalmente iniciante, infeliz, que do nada ele vira e fala, eu mato o personagem tal. No meio do jogo, ele simplesmente sentiu raiva do personagem que o cara não deu um item e mata um outro jogador. O que acontecia? O mestre se vingava. Não importa se era um rato que deixava ele com malária, leptospirose, leishmaniose, alguma coisa do tipo. A gente dava um jeito de tirar esse jogador. Por quê? Porque o RPG em si, ele é um jogo sem vitórias, ele não tem vitória, ele é contínuo, e ele é um jogo principalmente colaborativo. Eu acho que se a gente fosse procurar toda a evolução do tema colaborativo, até o que a gente tem hoje de Catarse, Cibit, que são sites de crowdfunding para projetos, a gente estaria voltando entre uma das fontes ao RPG. Porque o RPG ele tem um espírito colaborativo que foi, entre aspas, destruído quando começou a surgir o Diablo. Um tempo depois, o mestre de RPG do Diablo, a Battle.net, acabou com o PK e o PKK. Quando ele acabou com isso, vou dizer que uma parcela de jogadores pararam de jogar. Muita gente gostava de fazer isso. Era um hobby para eles, essa é a realidade. Em 1996, eu acho que todo mundo conhece esse. Todo mundo conhece. Eu acho que se eu colocasse aqui a trilha sonora, é uma pena que eu não tenho, devia ter pensado nisso. Eu acho que se eu colocasse o tema do Pokémon, todo mundo continuava a cantar, assim. Todo mundo conhece Pokémon, todo mundo conhece. Cara, eu tenho o meu iPhone com jailbreak, com emulador de Game Boy, e eu jogo Pokémon. Eu jogo todas as versões de Pokémon, sabe? Mesmo o vermelho, o azul e o verde, que tinha um gráfico mais lixo que todos os outros Pokémons, eu jogo ainda, eu gosto. Ó, a gente tem uma pessoa aqui que vai falar, porque eu acho que ela precisa falar isso pessoalmente. Vem cá, pode falar. Eu não vou dar prêmio que nem a galera da NVIDIA, quer não? Então, ele juntou... Ó, a gente tem gente levantando o celular aqui com o emulador de Game Boy. Eu acho que quando acabar essa palestra, não todo mundo, mas uma boa galera que joga Pokémon vai vir aqui e falar, cara, você troca Pokémon comigo, assim, você ainda tem Game Boy, sabe? Eu tenho um Game Boy, infelizmente ele tá com a tela trincada. Triste. Acho a reposição não tem mais como. O Pokémon, ele introduziu um conceito totalmente diferente. O Pokémon, ele é um RPG. Por mais que muitas pessoas digam que ele carrega elementos de RPG, mas ele não é um RPG, ele é um RPG computacional. Ele foi um RPG para console que introduziu um outro conceito que até hoje nós temos. Quem aí jogou ou ainda joga Ragnarok? Muita gente. Quem cresceu um egg e teve um Poring como bicho de estimação? Então, muita gente pode parar e não raciocinar disso, ou raciocina, mas nunca parou para conversar isso com os amigos. Mas a origem do patch do Ragnarok e o patch de outros jogos online de massivo multiplayer veio do Pokémon. O Digimon veio do Pokémon, pelo amor de Deus. Entendeu? E o Pokémon tá aí até hoje como uma das maiores franquias de desenho animado, tá? Ele começou como jogo, ele foi para trading card game, ele foi para programas de televisão, ele criou uma indústria massiva de pets, de brinquedos. Alguém já teve Guaraná Antártica Caçulinha com a bolinha de Pokémon? Teve, né? Todo mundo teve. Era um prazer, a gente chegava e falava... Alguém lembra do comercial do Guaraná Antártica para isso? Que o garoto do nada se transformava no Ash, do nada ele virava um dos maiores treinadores de Pokémon do mundo, né? Uma das belezas do marketing, né, gente? Enfim,
o Pokémon ele trouxe também, principalmente para o Brasil, uma coisa muito boa, que diferente do Dungeons & Dragons, que na época dos livros em inglês tinham que ser parte da geração Xerox, eles tinham que ser fotocopiados, o Pokémon trouxe a pirataria. Quem é do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, não sei se todo mundo sabe, quem é do Rio de Janeiro conhece Uruguaiana. Em São Paulo a gente tem Santa Efigênia, né? 25 de março também. É incrível que eu morei em São Paulo, mas eu era tão compenetrado no que eu fazia que eu não passeava por São Paulo. Enfim. Com a pirataria, principalmente no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que eu tenho como falar, porque eu presenciei isso. Porque eu pentelhava minha mãe quando ela ia pro tribunal, que era próximo, pra parar pra eu poder comprar Pokémon pirata. Entendeu? Pra eu comprar cartucho de Game Boy que vinha com mais de um jogo de Pokémon. Ou o que eu acho que muita gente chegou a fazer quando os jogos começaram a ficar antigos e ainda tinha um console portátil inteiro, comprar a bateria do cartucho. Porque nada infernizava mais do que você perder todo o teu save game com os teus Pokémons em nível 100. Enfim, pode-se dizer que o Pokémon ele introduziu um conceito onde ele voltou a um conceito da época do Chainmail, assim, ele voltou a um conceito em que você controla mais de um personagem, você controla o Ash, você controla os seus Pokémons, ou se você trocasse o nome do jogador, não importa, entendeu? Junto com o Pokémon, com alguns aninhos de diferença, veio o RPG Maker. Alguém sabe qual é a licença do RPG Maker? Se ela é paga, se ela é gratuita? Então, os mais conhecedores sabem. No Brasil ele veio como um programa gratuito. Ele veio como uma ferramenta, um SDK, acho que na época nem se usava o termo ainda SDK amplamente, para desenvolvimento de RPGs single player com uma interface semelhante à do NES. Você podia comprar ou baixar da internet, a maioria do pessoal fazia isso, baixava da internet, até expansões de cenário, de personagens, para poder jogar. Pela temática dele, a gente já sabia que as origens dele era o anime. Ele foi um programa de origem japonesa. E ele originalmente só existia em japonês. A empresa que desenvolveu o RPG Maker, e até hoje ainda existe RPG Maker XP, várias versões dele. A empresa que desenvolveu nunca lançou uma tradução. O que aconteceu foi que, no espírito do RPG, do colaborativo, uma pessoa nos Estados Unidos começou a criar uma tradução não autorizada e redistribuir esse software. Todo mundo que teve RPG Maker no início em inglês usou um software pirata. E o cara que desenvolvia o RPG Maker, a tradução do RPG Maker para o inglês, ele distribuiu mencionando que era gratuito. Originalmente, no site dele, no blog dele, constava: esse é um programa gratuito, baixe e use o quanto você quiser. Isso continuou por alguns aninhos, até que a empresa que desenvolveu botou um processo em cima dele. Aí ele parou. Mas até aí as portas já estavam abertas. Ele, depois disso, desenvolveu um tutorial e colocou um tutorial na internet de como gerar sua própria tradução. Não oficialmente, o fabricante do RPG Maker usou esse mesmo tutorial para poder desenvolver rapidamente tradução, porque eles notaram, obviamente, que o mercado existia além do Japão para esse tipo de jogo. E até hoje o RPG Maker está na memória da gente. Até hoje o RPG Maker é utilizado. Para quem assiste Game of Thrones, Guerra dos Tronos, já devem ter visto o College Humor, ele usou como plataforma o RPG Maker para gerar um vídeo que simulava 8 bits, fazendo piada com o Game of Thrones, com os problemas do Game of Thrones. Depois disso, vários outros surgiram, mas a base, os sprites que se chamam, que são os arquivos de fonte, de cenário, de personagem, foram trabalhados em cima dos cenários do RPG Maker para fazer. Ou seja, o RPG Maker ainda está aí. Existem muitos jogos independentes, existe um mercado de jogo independente, principalmente no Japão, feito em RPG Maker. E nessa outra plataforma... Ah, não, estou pulando, calma. Lembra que eu falei de um movimento de contra-cultura underground desconhecido que eu participei? Então, eu morava na roça.
A internet era discada com um modem Motorola que não alcançava 12 kbps às vezes. Então a minha saída foi isso. Oi, 31 anos. Eu acho que São Paulo também teve, no Rio de Janeiro teve essa promoção que você tinha 31 anos para falar de graça, ilimitado, com qualquer outro oi. Tá? Eu estou falando um pouquinho como merchandising, mas enfim, nem eles querem mais essa propaganda. Você tinha 31 anos para poder jogar, ou foi o que eu fazia, jogar, falar com outra pessoa nos finais de semana e depois de meia-noite, sem limite de tempo. Mas quando eles fizeram isso, eles falharam em colocar um adendozinho, proibido videoconferência, ou audioconferência na época, perdão. O que acontecia é que a gente usava os celulares de hoje da Nokia, que são conhecidos como tijolão, para fazer conferências de até 10 pessoas e jogar pelo telefone. A gente virava madrugadas na roça, ouvindo os grilos, as cigarras, jogando RPG, uma pessoa mestrando e as outras jogando, tudo pelo telefone, assim. Uma coisa sensacional. Era uma coisa sensacional. Quando a ligação caía, a gente literalmente ficava na dúvida se o personagem tinha morrido ou se a ligação gerava problema. Entendeu? E esse foi o primeiro RPG não presencial que eu joguei. Essa é a piada. A gente jogava principalmente Vampira Máscara e Vampira Idade das Trevas com o Oi 31 anos. Merchandising de novo, propaganda. Enquanto isso, as pessoas já estavam utilizando internets decentes para poder jogar. E aconteceu isso. Eu sei, minha apresentação não é maravilhosa, mas ela é funcional, sabe? Foi o boom dos RPGs massivos. Surgiram N vertentes, MMO, surgiu, pelo amor de Deus, o Pangia. Era um jogo multiplayer para jogar tênis. Em casa o Tiger Woods deve ficar jogando isso, essa é a realidade. E uma vertente de jogos absurdos. A gente teve jogos de pirata, a gente teve jogos que simulavam. A própria TSR, que foi desenvolvedora do Dungeons & Dragons, desenvolveu o Dungeons & Dragons Online. Ela já estava trabalhando um tempo e lançou o Dungeons & Dragons Online. A gente teve o Ragnarok, que participou dessa bomba. A gente teve hoje que o Ragnarok 2, que tá sendo jogado pouco, mas tá. A gente teve o EVE, que foi, eu acho que, se eu não me engano, em 2000 começou a ser produzido o primeiro alpha do EVE. Alguém aí joga ou conhece? Tibia. O Tibia ainda é jogado. Ainda tem gente que joga Tibia aqui, não tem? Eu acho que tem ainda. Sinceramente, eu vou ser honesto com vocês, eu não vejo nenhuma graça no Tibia, a não ser enquanto eu jogo poder ouvir AC/DC, assim. Porque não tem áudio aqui, eu não preciso de áudio, eu preciso de efeito, sabe? Eu sou da geração cinema, eu assistia filme na sessão da tarde porque eu não tinha internet, então eu preciso de efeito sonoro. Então eu nunca gostei de Tibia, mas muita gente joga e ainda joga. Tá? Em 2002, a empresa que produziu Neverwinter Nights lançou esse toolset, esse SDK, que é o Aurora. Nomeado em nome da minha mãe, também Aurora, brincadeira. O Aurora Toolset, ele era o RPG Maker do 3D, assim. Ele possibilitava você criar mapas, ele possibilitava você criar material, criar jogos em 3D usando essa engine, usando essa plataforma de desenvolvimento. E por causa disso, vários jogos foram desenvolvidos, assim. Eu acho que qualquer jogo da época de 2002 para frente, que você vê que é muito parecido com Neverwinter Nights, ele foi desenvolvido com o Aurora Toolset, assim. Rapidamente, o Aurora Toolset entrou na obscuridade, passou a fazer parte dos movimentos underground de desenvolvimento, né? Assim como o RPG Maker, tá? E com o Aurora Toolset, desenvolvido pela empresa Neverwinter Nights, as pessoas começaram a desenvolver mais ainda e continuou o boom dos games online massivos de multiplayer, tá? 2008 e 2009, infelizmente, é uma parte triste da palestra. A palestra já não é sensacional, agora tá ficando triste. Esses dois carinhas aqui com cara de Richard Stallman eram Gary Gygax e o Dave Anderson. Eles, desde a TSR, desde o desenvolvimento Dungeons & Dragons, eles tinham uma briga entre eles. Em 2008 e 2009, eles faleceram, infelizmente. E perderam uma coisa que eu acho sensacional, que na época ele era muito discutido de forma rasa, hoje em dia já é discutido mais profundamente, que era a gamificação. A gamificação é o conceito de você transformar a nossa vida em um jogo. É você adquirir pontos de experiência, você aguçar o interesse de jovens adultos com os conceitos de jogo
em atividades normais, né, atividades do dia a dia. Depois do falecimento, eu acho realmente triste, porque depois do falecimento desses dois, que a Jake McGonigal apareceu no TED. Alguém conhece essa palestra dela? É pouca gente, né? Então, ela quantificou que no mundo nós gastamos por semana 3 bilhões de horas jogando online. Melhor ainda, ela fala que para a gente acabar com problemas como a fome, a gente tem que expandir isso para 21 bilhões de horas jogadas online por semana. Tá? Esse aqui é o vídeo original. Eu esqueci de falar, gente, mas eu tenho um site, ghmsweb.net, que está disponibilizado tudo isso, tá? Os links para vocês assistirem inteiro, tá? Principalmente o TED, se vocês não forem no site. Tá? Ela trabalhou com a Blizzard, tá? Ela trabalhou como parte do World of Warcraft. As it is to save the world in online games. Now, I have a plan for this, and it entails convincing more people, including all of you, to spend more time playing bigger and better games. Right now, we spend 3 billion hours a week playing online games. Some of you might be thinking, that's a lot of time to spend playing games, maybe too much time, considering how many urgent problems we have to solve in the real world. But actually, according to my research at the Institute for the Future, it's actually the opposite is true. 3 billion hours a week is not nearly enough gameplay to solve the world's most urgent problems. In fact, I believe that if we want to survive the next century on this planet, we need to increase that total dramatically. I've calculated the total we need at 21 billion hours of gameplay every week. So that's probably a bit of a counterintuitive idea, so I'll say it again, let it sink in. If we want to solve problems like hunger, poverty, climate change, global conflict, obesity, I believe that we need to aspire to play games online for at least 21 billion hours a week by the end of the next decade. No, I'm serious. I am. Here's why. This picture pretty much sums up why I think games are so essential to the future survival of the human species. Truly. This is a portrait by a photographer named Phil Toldano. He wanted to capture the emotion of gaming, so he set up a camera in front of gamers while they were playing. And this is a classic gaming emotion. Now, if you're not a gamer, you might miss some of the nuance in this photo. You probably see the sense of urgency, a little bit of fear, but intense concentration, deep focus on tackling a really difficult problem. If you are a gamer, you will notice a few nuances here. The crinkle of the eyes up and around the mouth is a sign of optimism. And the eyebrows up is surprise. This is a gamer who's on the verge of something called an epic win. Now, não dá para tocar todo, infelizmente, gente. Para quem quiser, mesmo que não tenha pleno domínio em inglês, tá? O site do TED, ele é um site sensacional e ele tem outras palestras além dela, tá? Tem a palestra do desenvolvedor do Spore, que vale muito a pena ser assistida também, tá? E assim, o Gygax e o Anderson, eles perderam isso. Eles perderam a concretização da união real entre o jogo e a realidade, assim. A gente está começando a ir num caminho em que a gente, por causa do RPG, descobriu como lidar até mesmo com a falta de interesse do pessoal mais jovem, dessas novas gerações, tá? Que é quantificar de alguma forma, como XP, que seja, entendeu? A experiência da pessoa no mundo real, entendeu? Ou seja, o movimento da gamificação, ele veio justamente para deixar a vida mais interessante, de certa forma, tá? Em 2011, pulei bruscamente, foi lançado esse documentário, não, esse filme. Ele é um média-metragem. Todo mundo já assistiu? Alguém não assistiu? Quase ninguém, né? Vale a pena assistir, tá, gente? Ele está disponível em 2 partes no YouTube, pelo próprio usuário que desenvolveu o filme, tá? Que ele se chama AFK, Away from the Keyboard. É a história de um grupo de pessoas, jogadores de World of Warcraft. Tá? Não riam, é um bom filme, entendeu?
Aqui ele tá sem legenda, um trailer vinculado pelo Machinima, tá? Mas ele tem legenda em português no site, tá? Não é difícil de achar o link dele. Eu acho que você colocando 2 pontos AFK barra, você já tá caindo nele, tá? A dragon is the ultimate achievement. You are here because you decided to change certain habits. I need superior equipment. You think anyone would remember Siegfried if he Junto com esse filme, surgiu um outro material muito bom relacionado a jogos de RPG. Todo mundo conhece, ou alguém conhece Felicia Day? Conhece, né? A Felicia Day, ela começou esse seriado que se chama The Guild, tá? Eu tô aqui confundindo com Guild Wars, tô precisando voltar a jogar. Que tratava também disso, é a relação entre jogadores de RPG massivo online, tá? Em 2012, eu não vou chegar a passar todo, mas dá para vocês acharem, o nome do curta-metragem é Believe in Gamification, tá? Ele é um curta-metragem que literalmente mostra a gamificação num futuro próximo, uma realidade em que atividades como cortar uma cenoura ou cortar um pepino se transformam em pontos, geram pontos, tá? O encontro gera pontos, existem dicas, existem barras de tutoriais para participar do encontro. Ele é um curta-metragem muito legal, tá? Em 2013, alguém conhece o Universe Project? Tá, então, esse vai ser o encerramento da palestra, tá? Esse projeto, ele quer transformar... Ele quer transformar... A ideia que a gente tem em RPG num universo paralelo à parte. Eles vão procurar, inclusive, financiamento coletivo para fazer isso. Eles querem criar, não um RPG, mas literalmente um universo virtual à parte, em que você pode ir desde pré-história até o espaço, tá? Eu vou deixar tocar para vocês o vídeo, o promo deles. What if there was a game set on a world the size of our planet, with one universe that all players live within, that allowed players to expand without limit? What if there was a game that allowed you to come up with your own playing style that could be played in infinite number of ways, where the gameplay was as diverse as the choices you make in your own life? What if there was a game where survival was necessary, weather was real, safety was in numbers? The Universe Project is the most ambitious and unique computer game project ever undertaken. It seeks to reinvent the computer game by creating a completely new genre, the virtual parallel universe. It begins on a planet devoid of humanity and infrastructure, where the players invent their own tools, skills, and weapons, band together, teach each other, and build together. This is a world modeled after our own, a simulation of humanity by humanity as individuals. Just like massive online games of today, in the game, every character is a real player, and each player controls a single character in the game world. A player can pick apples to sell in a nearby town, or build a farm if they want more efficiency. A player can build a boat to sail across rivers and lakes, or ships to get across the largest of oceans. Players can steal what they do not have, or raise armies to conquer entire villages or even empires. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não foi uma palestra maravilhosa que nem o Buzz Aldrin ontem, mas eu acho que ela cumpriu o objetivo básico dela, que era mostrar a evolução do RPG, o princípio até hoje, tá? De novo, todo esse conteúdo está disponibilizado, tá? ghmsweb.net, tá? É um blog que vai ter o link para esses 2 HTML, eu só tenho que jogar agora no WordPress, tá? Onde vocês podem ver todos os vídeos do início ao fim sem problema, tá? Obrigado. Desculpa qualquer coisa, qualquer informação errônea, por favor, me chame no cantinho e me batam ali, tá? Porque eu também estou aprendendo, tá? GHMS, de Gustavo Henrique Machado da Silva, web.net. Tchau, tchau.